Amigos, bom dia. Amigos, os militares podem agir a qualquer momento. Eles são independentes da Constituição, são independentes do Executivo, do Legislativo, do Judiciário. Eles são uma instituição permanente, guardiões da nossa pátria, da nossa nação. Então, por exemplo, poderia não existir o Congresso, os deputados e os senadores. Poderia existir só a Câmara dos Deputados, ou só os senadores, ou nenhum dos dois. Poderia não existir presidente da República. Poderia existir um primeiro-ministro, ou um representante do povo, o nome que a gente queira dar para essa pessoa que iria comandar a administração do Brasil. Não precisa existir o Supremo Tribunal Federal, não precisa existir essas várias instâncias da justiça. A única coisa que é permanente mesmo são as nossas Forças Armadas, que são instituições, as Forças Armadas é uma instituição permanente. Ela existe independente de políticos, independente do crime organizado no poder, independente de várias sociedades secretas, independente de várias associações, independente de influências externas, independente de problemas de dívida externa, dívida interna. Isso, os generais sabem disso. O general Mioto, nas falas dele, ele fala sempre lembrando e ensinando aos militares que o Exército, as Forças Armadas, são uma instituição permanente. É para sempre. São para defender o Brasil, a honra, a glória, a segurança do povo brasileiro, a segurança das nossas fronteiras, a segurança dos nossos territórios. Não deixar o Brasil ser tão roubado com o contrabando dos nossos minérios, com o subfaturamento dos nossos minérios. Mas, infelizmente, a classe militar foi tão desmerecida, culpa deles, em parte, que eles ficam tentando agradar as oligarquias políticas criminosas, mas ficam tentando agradar a elite brasileira, ficam tentando agradar autoridades, juízes, justiça. Os senhores têm medo da justiça? Como? Os senhores representam uma instituição permanente que pode acabar com a justiça, pode acabar com a instituição judiciária e criar uma nova ordem de julgamentos. Então, os senhores não sabem a força que têm. E os senhores veem que nos últimos 200 anos, com exceção dos poucos anos que os senhores administraram e governaram o Brasil parou de crescer, a injustiça é enorme, a justiça é cada vez mais injusta, os impostos cada vez mais altos, os abusos sociais, morais, contra a sociedade, contra uma pessoa, contra uma família, aumentam. O comunismo está instalado no Brasil, os senhores sabem disso? O Olavo de Carvalho sabe disso. E mesmo assim apoiou o impeachment, apoiou o Bolsonaro, sabendo que o impeachment não iria mudar nada. O Olavo de Carvalho foi um grande sacana, porque ele ensinou grande parte da população brasileira
que o Brasil já é um país comunista, que o Mourão sabia também, e sabe. E muitos militares fingem que não sabem. Aí o Olavo de Carvalho, sabendo que com o impeachment não ia mudar nada, mesmo assim ele apoiou o impeachment e apoiou o Bolsonaro. E o Vilas Boas, que no início falava até em intervenção, aí depois, por algum motivo, ele mudou e resolveu apoiar o Bolsonaro. E fez as Forças Armadas apoiar o Bolsonaro. Os senhores das Forças Armadas, senhores do Exército, foram manipulados pela conversa fácil e pela simpatia do Vilas Boas. Já naquela época, há 3 anos atrás, em 2015, já deveria ter ocorrido uma intervenção militar total. Já estaríamos na frente de 2015 a 2019, são 4 anos. O Brasil já teria melhorado muito. O mal do Brasil é essa corrupção monstra, essa injustiça, a justiça injusta. É grave, é grave. Então eu estou fazendo esse vídeo para lembrar aos senhores militares e parabenizar o general Mioto, que sempre fala nas palestras dele que o Exército é uma instituição permanente, instituição do Estado. As Forças Armadas e a Marinha, a Aeronáutica, a Força Aérea e a Marinha. Então, é bom que os oficiais saibam disso também. Tenham consciência disso. Os senhores é que cuidam do povo brasileiro. Lá no fundo mesmo, que devia ser em primeiro lugar, quem cuida do povo brasileiro são vocês, os militares. Não lá em último lugar, abaixo de políticos, abaixo do Supremo, abaixo dos senadores, abaixo dos deputados, abaixo da Constituição. Os senhores não precisam respeitar a Constituição? Não. Não, os senhores estão acima da Constituição. Os senhores só têm que prestar respeito e consideração com a nação brasileira, que é o povo, e respeito com a nossa pátria, Brasil. Os senhores não têm que demonstrar respeito pelas instituições, o Executivo, o Legislativo e o Judiciário, e todas essas outras agências que existem por aí, e todas as outras milhares de instituições. As reitorias, 99% dos reitores são comunistas. Por que o Bolsonaro e os militares que estão lá com o Bolsonaro ainda não demitiram esses reitores e colocaram reitores capitalistas? Não uso nem mais a palavra direita. Eu usaria a palavra extrema-direita, porque a direita são os oligarcas, que é a falsa democracia, são grandes corruptos. As oligarquias no Brasil, senhores, são os grandes corruptos. Eles agem igual aos comunistas, eles roubam tudo. Sim, tudo. Não conseguem roubar tudo, porque alguma coisa eles têm que fazer. Tem que pagar remédios, tem que pagar professores, tem que pagar alguma coisa. Mas o Brasil está parado desde 85, quando os militares largaram o poder. Eu já falei para os senhores em outros vídeos que eu morava em Santa Catarina, no litoral, lá em Itajaí. E para ir para Curitiba, São Paulo e Rio, era estrada de chão, de barro. Só tinha asfalto entre São Paulo e Rio de Janeiro. Não era nem asfalto, era cimento, estradas cimentadas. Isso era o Brasil. Os militares aqui mudaram, colocaram energia elétrica na casa de vocês, viu, tenentes? Capitães? Vocês não sabem disso. Com certeza, os seus professores na Escola Superior de Guerra não vos ensinaram. Porque omitem,
Por quê? Porque muitos militares já estão ideologizados com essa filosofia comunista do Antônio Gramsci. É uma pena, né? É uma pena. Mas eu tenho certeza, e tenho conhecidos militares que me falam que o descontentamento dentro das Forças Armadas contra os militares ineptos, sem responsabilidade, que puxa o saco das oligarquias, puxa o saco da justiça, puxa o saco dos deputados e senadores, eles não estão gostando. Então, senhores militares, se valorizem. Por favor, senhores generais. Os senhores são generais, coronéis. Coronéis, tem mais de 5.000 coronéis no Brasil, só no Exército. Os senhores são uma força enorme. Podem influenciar os generais para que ocorra uma faxina geral mesmo, e para prender os oligarcas, grandes corruptos, juízes vagabundos, desonestos, cretinos, só com uma intervenção militar. E o povo vos apoiará. Eu já falei em outros vídeos que eu sou conhecido e amigo de miseráveis, de pobres, de classe média, de rico e de milionário. Todos, o miserável, o pobre, a classe média, ricos, que entendem, né? Porque a maioria dos ricos do Brasil não são nem ricos, né? Se dizem ricos, se acham ricos, porque tem um carro mais novo e coisas assim, mas, na verdade, não tem capital nenhum. Ou um capital pequeno e se acha rico. O Brasil é um país pobre, população pobre, sem conhecimento, sem cultura, sem estudo. Até esses que conseguiram ficar ricos negociando e coisas assim, não têm conhecimento nenhum, não têm cultura nenhuma. É uma pena. Por isso que a população permite tanta sacanagem. Desculpa essa palavra chula. Tanta maldade que fazem contra eles mesmos, nós mesmos. E vocês, empresários, criem vergonha na cara. Vocês estão devendo, vendo que o Brasil está em crise, vai ficar em crise mais 7 anos, mais 8 anos, mais 10 anos, mais 15 anos. Não vai mudar, os impostos vão aumentar. Agora querem cobrar energia do sol, cobrar impostos do sol. Quando dizem que não vão cobrar, é porque vão cobrar. E até o ano passado, alguns gerentes do banco vinham me oferecer 1 milhão, 2, 3 para implantar energia solar, sabendo que essa lei do imposto viria. Eles sabem. Eu achava engraçado ver gerentes de bancos importantes na minha casa, gerentes de banco do governo, me oferecerem empréstimo de 2, 3 milhões para implantar um parque eólico, um parque de energia solar. Eles sabem de tudo, está tudo programado. Eles programam há 20, 40 anos atrás. Então, senhores militares, senhores generais, senhores oficiais, por favor, lembrem-se, os senhores são os únicos guardiões da nossa pátria e os únicos defensores do nosso povo. Nós, o povo, e de vocês mesmo. Se vocês não cuidarem, vocês mesmos vão perder e cada vez mais. Cada vez vão perder menos a força. Agora está o Bolsonaro lá cercado de militares, fingindo que estão lutando a favor do capitalismo contra o comunismo, mas o que nós estamos vendo é mais do mesmo. Lula e Bolsonaro é a face da mesma moeda. Lula e Bolsonaro. Agora, comunismo e capitalismo são duas faces diferentes da moeda. Nós precisamos começar a usar mais a palavra capitalismo. Capitalismo é melhor que comunismo. O comunismo e as oligarquias são a fonte de todas as injustiças. O capitalismo é melhor que comunismo. Outro dia eu vou fazer um vídeo explicando o que é capitalismo. Um abraço, senhores. E, por favor, se inscreva no meu canal. Eu sou Benjamin Farias, o meu canal é Benjamin Farias. Boa noite,
Aliás, bom dia. É madrugada, agora são 5h30, 6 horas da manhã. Hoje eu acordei muito cedo. Boa sorte e bons momentos para todos nós.